Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí começando mais uma live, pontualmente às 19h59. O pessoal tá me perguntando por que diabo que eu faço live às 19h29, às 19h59. Ué, por que fazer às 19h30 e às 20 horas? Tem tanta live que pelo menos a minha tem aquele novezinho no final que acaba atraindo a atenção da galera. Lembrando para vocês que eu tô com uma programação de lives aqui junto com o pessoal da Colômbia, um dos meus apoiadores. A gente está fazendo às segundas-feiras lives sobre volta ao mundo sem sair de casa. Às quartas-feiras a gente faz lives sobre dicas de foto e vídeo por trás das lentes. E às sextas-feiras eu recebo convidados. E o meu convidado de hoje tem uma história de vida impressionante, muito diferente, muito particular. Ele era comerciante, tinha uma loja de móveis, tinha lanchonete, até que um dia numa viagem na Europa ele se deparou com um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta, a aurora boreal. Eu, inclusive, nunca tive a oportunidade de ver, então eu tô igual a vocês, que eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, então já a gente vai chamar aqui o Marco Broto, o cara que já foi 81 vezes para ver essas maravilhas da natureza. E antes de eu chamar o Marco, eu só queria contar para vocês que ele vai explicar o que é a aurora, como é que ela se forma, onde ela se forma, como ver, etc. Mas eu fiz uma pesquisinha antes de começar essa live e eu descobri que o povo Sami, um povo próximo do povo Inuit, aquele povo que a gente chama de Esquimó, que vive no Círculo Polar Ártico, ele descreveu a aurora boreal na sua mitologia. E na mitologia Sami, as luzes da aurora boreal, elas eram causadas pelas almas dos ancestrais que estavam agitadas nos céus. Por isso, havia uma questão de reverência. Ninguém batia palma, ninguém assobiava, ninguém gritava frente à aurora boreal, porque isso incomodaria as almas dos ancestrais e traria infortúnios. Infortúnios? Como é que fala infortúnio? Olha, peguei uma palavra agora que me derrubou. Mas, então, pessoal, sem mais delongas, eu vou agora chamar o meu amigo Marco Broto para entrar aqui com a gente na live. O Marcão, cadê você? Vamos lá. Marco Broto tá pedindo para entrar, tô apertando aqui o botãozinho. Vamos lá, Marcão, vamos ver se o sinal e a tecnologia estão dizendo aqui que que está conectando. Daí, guri. Conectado. Tranquilo? Boa noite, Marco, tudo bom? Tudo jóia, você? Tudo já. Quando eu apertei o botão para te convidar, eu comecei jogando a câmera para a parede. Pois é, eu tava com o telefone, eu não tava conseguindo pedir, daí agora eu troquei. Se tiver ruim o som, você avisa aí. Não, tá, o som tá bom. Pessoal, por favor, aí vocês estão vendo eu e o Marco bem alto e claro. Antes da gente falar de aurora, Marco, me conta um pouco essa tua história de vida muito bacana, que um fenômeno da natureza mudou totalmente a sua vida, né, cara? Totalmente. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar com você aqui, porque quem conhece vida selvagem, natureza, e não conhecer você e não for teu fã, está fora de todo o contexto. É um prazer estar com você. Obrigado, Marco. Eu também sou seu fã. Quero que você me leve para ver a natureza no seu esplendor aí da aurora boreal, cara. Qualquer dia a gente vai embarcar junto, com certeza absoluta. Então, a minha história, eu sempre gostei de aventura. Eu viajava com meu avô e a gente parava para ver o céu na estrada e tal. E a nossa família tinha loja de móveis em Curitiba, então o meu DNA é de comerciante, realmente de trabalhar em comércio, mas sempre fui aventureiro. E eu ia muito para a Itália, para a Feira de Milão, uma vez por ano, e eu sempre aproveitava para pegar uma chancezinha e conhecer algum outro país que eu não conhecia. Essa feira era em que época do ano, Marco? Em abril. Pô, então não era bem uma época de aurora ainda. Não. Isso também que é interessante. Não é uma época de aurora, é em abril. E eu tinha ido antes disso, eu estava no Death Valley, nos Estados Unidos, com
alguns amigos, e a gente estava observando o céu. E daí um amigo meu falou assim, pô, mas lá no Polo Norte tem umas luzes verdes que aparecem no céu. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, a primeira referência que eu tenho de aurora. E eu fui pesquisar e tive a oportunidade de pegar um daqueles cruzeiros que é normais, cruzeiro turístico mesmo, e achei que ia ver a aurora boreal com facilidade. Não fui caçar, não considero como uma viagem, uma expedição para caçada, mas não vi absolutamente nada. E esse assunto ficou guardadinho no canto lá Isso era que ano, mais ou menos, Marcão? 2008. Ah, tá, porque você começou com a história das auroras em 2011, né? 2011 foi a primeira vez que eu vi. Uhum. Aí, em 2008 fui para o Alasca como turista normal. Eu peguei um navio daqueles lá da Princess e tentei ver a aurora. Nem sabia que horário aparecia, nada disso aí. E daí, quando eu fui para a Noruega... Desculpa, só te interromper um segundo. Pessoal, para vocês saberem, a aurora boreal deve ser maravilhosa, mas independente da aurora, nas viagens que o Marco conduz, ele mostra outras belezas naturais, como, por exemplo, o Parque Denali, no Alasca, onde eu estive fotografando ursos e lobos. Então, não é só a aurora, é conhecer. A gente vai falar hoje, ao longo dessa live, nós vamos falar das 3 regiões que ele mais explora atrás da aurora boreal. Ele já fez 81 viagens. A gente vai falar da Islândia, da Noruega e do Alasca, correto, Marco? Isso. Quando a gente fala de Noruega, a gente fala da Lapônia, né? Noruega, e Finlândia e Suécia. Né? A Rússia também faz parte da Lapônia, mas em termos turísticos, a região de Tromsø e da Lapônia é a que mais a gente explora. Né? Ô, Marco, um fotógrafo iniciante aqui entrou, um tal de Luciano Canzani. Eu brinco com você. Obrigado, que prazer ter você aqui na live. Já aproveito. Eu fiz 2 viagens com ele. 83 pessoas para você vir na minha próxima live, Luciano. O Luciano é um grande amigo, os filhos se conhecem, a gente viaja junto desde os anos 90 para Ilha de Boné. Desculpa interromper, mas é uma presença ilustre, porque você estava falando de Lapônia e o Luciano foi para Lapônia fotografar com você, me mostrou fotos incríveis. Foi. Né? Fizemos 2 viagens para lá. Fizemos uma de reconhecimento, só eu e ele, e depois ele levou um grupo de fotógrafos para fazer a região. Foi sensacional. Eu tô pondo aqui algumas fotos suas enquanto você fala aí. Ah, legal. Essa daí foi em Ilha Sóbria. Inclusive, essa foto eu fiz eu fiz máscaras da aurora. Ó. Opa! Essa máscara já vem com ondas que mandam o Covid para longe. Já queima tudo. Mas, desculpa, eu tô te interrompendo muito. Sabe o que acho que eu trabalhei muito no Faustão? Foram 8 anos lá no Faustão, então eu peguei essa mania de interromper o convidado. Desculpa, perdão. Ele nem faz muito isso, né? 2011, o primeiro encontro com a aurora. Isso. Eu fui para Milão e de lá eu peguei um avião e fui direto para Svalbard. Fiquei uns dias em Svalbard e voltei para Tromsø. Lá em Tromsø eu peguei as pessoas que fazem um pacote turístico lá para tentar ver a aurora. No primeiro dia cancelaram, no segundo dia não teve, e eu fiquei preocupado com isso, aluguei um carro e comecei a fazer uma pesquisa na região, ver onde é que poderia ir, onde é que não poderia. Não, isso em Tromsø já. Então, já se eu apontar o Svalbard é uma loucura, né? Porque você tem que tomar cuidado com o urso, mas Tromsø não, né? Bem isso. E daí, quando eu estava lá em Tromsø, eu fiquei 7 dias. No último dia eu não tinha visto ainda. E daí peguei um ônibus que tinha que levar até um lugar lá. E no retorno, a gente conseguiu ver um pouquinho, muito pouco. Foi só uma lembrancinha de aurora. E quando eu cheguei no hotel, eu falei, pô, mas não vim aqui para ver só isso, né? Eu não tinha experiência. Eu peguei o carro e retornei nos lugares onde a gente estava, onde a gente tinha visto um pouquinho, e fiquei lá, coloquei o tripé no meio da estrada e comecei a tirar fotografia. Daí eu olhava a foto, não via absolutamente nada. De repente, Laura, eu comecei a ver um pouquinho de verde no canto da câmera, no LCD, né? Uhum. E eu olhava para aquilo lá e não tava conseguindo identificar por que estava vendo verde na câmera e não estava vendo verde no céu. E, claro, eu estava usando uma exposição muito alta, o ISO alto, e estava acontecendo isso. Mas, de repente, aquilo começou a crescer na câmera e eu virei para trás. Quando eu virei, cara, tinha um monstro verde atrás de mim, começando a dançar para tudo que é lado. E, naquele momento, o meu primeiro sentimento foi de medo. Eu fiquei com medo, sim, por alguns segundos eu fiquei com medo daquilo que estava no céu. E depois eu me acalmei, tirei mais algumas fotos, retornei para o hotel porque era a minha última noite lá. Eu iria voltar para o Brasil.
Então, o E Alexandre está perguntando em que mês que foi essa tua primeira em experiência abril. em Tromsø. Foi em abril. Porque é fora de época. Veja bem, a gente precisa de escuridão, né? Então, não é que a época termina de um dia para o outro. Você vai tendo menos tempo de escuridão, vai tendo mais, vai estar mais próximo do verão. Então, você vai perdendo tempo de aurora, né? Não que a aurora não aconteça. Só explicar para o pessoal que está acompanhando a gente uma coisa que para nós dois é muito conhecido, mas para eles talvez não fique tão claro. Quanto mais você se aproxima do Polo Norte, é diferente a questão dos dias e das noites. Então, por exemplo, eu tive 3 vezes no Ártico para filmar o urso polar e eu vi o famoso sol da meia-noite. Eram 24 horas de luz constantes. Então, eu não tinha a menor oportunidade de ver a aurora porque era luz o tempo todo. No verão, nessas regiões de Tromsø, as noites vão ficando... no verão escurece muito, tá? Tipo 11 da noite, meia-noite, e já nasce o sol 3, 4 da manhã, e à medida que vai se aproximando do inverno, inverte. Até que em dezembro você tem luz das 11 da manhã às 3 da tarde e o resto é noite, não é isso? Isso, mas em Tromsø também tem o sol da meia-noite. Ah, também? Não sabia. Tem, você veja bem, o que determina o sol da meia-noite e a noite polar, que seria 24 horas de escuridão, 24 horas de luz, é o círculo polar, 66 graus de latitude. Então, por exemplo, na Noruega, em Hoenhana, você tem pelo menos um dia de escuridão, 24 horas, e um dia de sol da meia-noite. Como em Tromsø a gente está já em quase 68 graus de latitude, a gente tem aproximadamente 15, 20, talvez uns 28 dias de escuridão total e 28 dias de sol da meia-noite. E aí quando vai para Svalbard, que já é lá em cima, daí são quase 3 meses de noite. Daí quanto mais para o norte você tem, você vai ter uma amplitude maior de escuridão e de sol da meia-noite. Eu estou pondo algumas fotos do mar. Legal. Você falou que a tua primeira reação foi de medo, e eu lembrei dessa pesquisa que eu fiz, que eu achei muito bonita, que o povo Sami, que é parente do povo Inuit, que vive nessa região, alguns dos guias podem ser Sami, aquele povo que até hoje alguns vivem daquela forma tradicional, com as renas, eles tinham a crença de que a aurora boreal era causada pelos espíritos dos ancestrais. Então não podia bater palma, não podia assobiar, para não perturbar esses espíritos e havia uma reverência, porque eles acreditavam que se eles perturbassem os espíritos, traria má sorte. Você sentiu alguma coisa assim, meio esotérica com esse poder da aurora? E explica para gente que está te assistindo aqui, somos 90 pessoas, o que causa a aurora, afinal de contas? Então, primeiro assim, com relação a esses mitos, essas lendas, em cada região, às vezes de um vilarejo para o outro, a gente escuta histórias diferentes, né? Então, desde que criança falava assim, que quando a aurora vinha, você tinha que acenar um lenço branco para ela ir embora, ou até que as mulheres grávidas ou então os idosos, se vissem a aurora, eles poderiam ficar doentes ou morrer, porque essas lendas, na verdade, começam como proteção aos mais debilitados, né? Então, uma criança numa noite polar, se ela sai à noite e vai no meio de uma floresta ou num bosque, ela pode não voltar mais. Inclusive, a maioria das lendas e histórias que a gente vê é com relação a isso, né? Desde a entrada em floresta, essas coisas assim, tem muito a ver com isso, né? Então, a parte esotérica disso é muito forte a energia que a gente sente, sabe? A gente vê assim, as pessoas cada uma tem uma emoção diferente, tem uma reação diferente. Tem gente que chora, tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que gosta de ficar no canto sentindo uma coisa diferente. E eu já tive várias experiências muito legais com relação a isso. A gente já viu a aurora dentro do cemitério, sabe? Tem um lugar na Islândia. Agora, cara. Sabe o que você estava pensando enquanto você está falando? Eu sou cinegrafista e fotógrafo. Nós vamos junto ver a aurora assim que o Covid deixar, mais provavelmente em 2021. Mas o que eu estou pensando é assim, que a minha primeira aurora, eu vou deixar a câmera guardada e vou contemplar só com os olhos e o coração. Depois, as próximas eu filmo se for para filmar. Mas eu quero contemplar esse poder da natureza sem ter o compromisso de estar preocupado com a câmera e tal, né? E uma coisa muito interessante que eu sempre falo assim, é aquilo que a gente está mais próximo daquilo que a gente não conhece, né? Porque a aurora ela vem mostrar para a gente aqui o que acontece em tudo que é lugar, né? Esse plasma, essas coisas estão em tudo que é lugar. E é uma coisa que a gente consegue ver. A maior galera que viajou com você aqui postando comentário, demais. Graças a Deus tive essa oportunidade. Depois você dá uma olhada, porque é tanto nome de gente que viajou com você. Não tô conseguindo nem olhar ali, mas depois mas explica pra gente, cara, o Claudio Detmer,
Diz que entrou em transe. A A Tânia Cláudia. falou, eu larguei a câmera no suporte e fiquei olhando. Mas me conta, assim, primeiro, para eu entender e para o pessoal entender, o que forma ela? Porque eu li um pouco campo magnético, chuva de meteoros, Isso. te confesso que não entendi porra nenhuma. Então explica pra gente, por favor. Então, o que nós vamos começar do zero? O Sol, ele tem plasma. Plasma é matéria, certo? Então, são nêutrons, são elétrons e são prótons. Esse plasma, o Sol está emitindo isso para todo lugar, 360 graus para toda a Via Láctea. Ele pode acontecer de várias maneiras. Ele pode aparecer através de uma mancha solar, através de um buraco coronal. E esse plasma, quando ele vem, ele está vindo para a Terra o tempo todo, em maior quantidade ou menor, mas quando ele entra em contato com o campo magnético da Terra, ele é excitado. Ou seja, o campo magnético ele já tira um pouco dessa energia que está vindo, e com isso ele ficando excitado, o campo puxa para os polos. Porque quando ele pega o campo magnético na linha do Equador, por exemplo, ele fica uma barreira assim. Então, o plasma vem e bate dessa maneira. Quando ele está próximo dos polos, ele está de maneira vertical. Então, ele fica mais frágil. Vertical ou diagonal? Não, vertical. Vertical mesmo. Vertical, porque lembra daquele de TV sobre o ímã, quando você põe ferrinho e põe o ímã, ele não faz um desenho? Uhum. E quando ele está na ponta, ele não vem vertical, ele não faz assim? Entendeu? Então ali ele tem uma facilidade maior de romper. O campo magnético é mais fraco e como ele vem vertical, ele rompe e desce. Quando ele rompe e desce, essa energia que continua nos prótons e nos elétrons, ele entra em contato com os elementos da atmosfera. E é como se acendesse uma luzinha. Aquela luz vem queimando lá de cima até onde tiver força. Por isso a gente tem cores diferentes, a gente tem alturas diferentes e tem tempo diferente. Mas as cores são relacionadas com um elemento químico ou é uma questão de sorte? Sim, com a velocidade, porque você vai tendo, conforme você vai chegando mais próximo da Terra, dentro da atmosfera, você vai mudando os elementos. Então tem nitrogênio e oxigênio. Quando você tem uma velocidade muito grande, ela vem e queima desde o vermelho em cima, que a gente não consegue ver a olho nu, tá? O vermelho da foto acima do verde, a gente não consegue ver a olho nu. Mas o rosa você vê. Rosa vê. Violeta. Porque o rosa é embaixo do verde. Sim, dentro daquele espectro de cores, tá? Isso. Ele vem descendo no verde, e como para ele ter força para virar cor-de-rosa, esse verde fica um branco. Desse branco sai o cor-de-rosa. Então, normalmente você vai ver um cor-de-rosa com branco e verde. Né? São essas três cores. Quase Mangueira, escola de samba, verde e rosa. Mas essas são cores que eu enxergo. Porque cada pessoa enxerga uma cor diferente. E a câmera? A câmera vai enxergar... a câmera, por exemplo, os tons de azul, eu não enxergo azul, eu enxergo verde. As crianças enxergam azul e a câmera enxerga azul. Olha que legal. Quer dizer, que você estando com uma câmera com uma sensibilidade, você vai ampliar o espectro de cores. Isso mesmo. Perceptível. Isso mesmo. Então, se você deixar um tempo maior, antes você diminui o ISO e tem um tempo maior de exposição, você vai pegar algumas cores que numa batida mais rápida você não pega. A Adriana, que viajou com você, falou que lilás também. Então, assim, ela enxerga o lilás. Eu vou enxergar o cor-de-rosa, o branco, o verde. Sabe? Então, a cada pessoa... É mais ou menos aquele esquema do vestido preto e azul, e dourado e amarelo. Entendeu? Cada pessoa tem uma percepção. E também, eu falei das crianças, as crianças elas têm os cones e os bastonetes. O Cláudio Detmer está falando que você precisa fazer uma live inteira sobre a percepção das cores da aurora. Eu vou fazer, inclusive, eu vou fazer com ela, porque ela é médica, oftalmologista, e ela viajou comigo e explicou muita coisa pra gente na viagem. Por isso que você sabe tanto. Ela é. Eu também, às vezes eu falo de 11, você sabe pra caramba. Eu falei, meu professor Peter ficou comigo 10 dias, eu aprendi mais do que se eu tivesse feito uma faculdade. Quer dizer, você como oftalmo vendo a aurora, deve ter sido uma aula fantástica, né? E ela no primeiro dia, olha que engraçado, terminou a primeira noite, ela falou assim, mas eu não consegui enxergar verde. Eu falei, calma que nós vamos fazer algumas dinâmicas aqui para você tentar enxergar de maneira melhor. Eu conversei com ela um pouco, expliquei, daí ela começou a se acostumar com aquilo, entendeu? E daí, já nos outros dias, até numa noite de lua cheia, onde o contraste não é tão grande, ela conseguiu enxergar verde. E quando tem lua cheia, a gente consegue... É mais fácil as pessoas enxergarem o azul do que o verde, por exemplo. Pô, eu tenho uma experiência frustrante, porque eu estava fazendo uma outra coisa para a Globo, estava fazendo uma história sobre bacalhau, filmando lá na Noruega, em Lofoten.
E aí era mês de agosto ou setembro, alguma coisa assim. Nós estávamos num barco mergulhando e numa noite o capitão chamou a gente todo excitado que tinha aurora boreal. A gente saiu para o convés do barco e a gente via as nuvens e um pouquinho de verde, muito tênue, porque tinha lua, tinha as luzes de Lofoten, porque a gente estava no porto, e tinha nuvem. Então, por isso que eu falei que eu considero que eu não vi a aurora. Eu quero ir com você para ver ela de verdade, num lugar escuro, e poder ter essa percepção da dinâmica das cores. Mas veja bem, ó, se você tem uma atividade solar muito forte e ela vem com muita força, mesmo de dentro da cidade você consegue ver e ver verde. A doutora Nádia Giuliani, não sei se é colega sua, se viajou com você, disse que a mais bonita que ela viu foi na lua cheia. Então, você vê, as pessoas falam que não tem aurora na lua cheia. Na verdade, ela tem e ela cria uma atmosfera totalmente diferente, né? É claro que você indo com uma lua cheia cravada no meio da tua expedição, você fica sujeito a ter uma aurora muito forte para você poder ver a olho nu e mostrar aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. Então, eu encaixo as viagens e cada viagem, cada data, eu procuro uma coisa diferente, né? Uma experiência diferente a cada data. Então, se eu vou numa parte mais escura, eu vou procurar algum tipo de localidade que eu traga uma experiência visual para as pessoas, né? Que legal. Então, deixa eu te falar uma coisa, Marco. A gente vai falar então um pouquinho, já que você está falando da localidade, das diferentes experiências, né? Porque eu estou, inclusive, vendo aqui nos comentários que você tem clientes assíduos que vão mais de uma vez para poder ver as diferentes experiências. Então, vamos Na verdade, é uma cachaça, viu? Lugares. Vamos começar pelo Alasca. Tá. Aí eu não sei se as fotos que você me mandou, qual é do Alasca. Essa é Alasca, por exemplo. Essa é do Alasca, então deixa ela aqui quieta. E me explica como é que é teu programa no Alasca, as características da aurora e um pouco do cotidiano da viagem, porque a aurora só acontece à noite. Óbvio que de dia você não consegue vê-la. Então, quais são as outras atividades que vocês fazem? Então, o que acontece? O Alasca, primeiro, é o seguinte, eu sou apaixonado pelo Alasca. O Alasca, para mim, somos é um lugar, dois. Assim, ó, não existe. É só indo lá, não é para ir lá como turista, para você entender o dia a dia de como que é o Alasca, para você entender a riqueza que existe lá naquela região, né? A riqueza cultural, de costumes, etc e tal. Então, a gente chega no Alasca por Anchorage. Normalmente, a primeira noite eu fico lá, para o pessoal se acostumar. É um fuso horário muito diferente, uma viagem que é cansativa, né? Foi no caminho do aeroporto para a cidade, tem uma área alagada, com uma trilha suspensa, que você vê alce, raposa, castor, aves. É uma coisa incrível. Você está dentro da cidade, passando a estrada aqui, eu fotografando o alce. Se eu gravava o vídeo, ficava pegando o barulho dos carros, né? Uma coisa impressionante como Anchorage e a vida selvagem são, né, juntas, né? Juntas. E daí a gente fica em Anchorage, daí de Anchorage a gente vai para Talkeetna. Talkeetna é uma cidade com 400 habitantes, fica a 100 e poucas milhas ao norte, e ela não está ainda na faixa da aurora boreal. Eu preciso de uma atividade maior, mais forte, para que a gente possa enxergar lá com facilidade. A latitude é abaixo do Círculo Polar Ártico? É bem abaixo, está quase... Não, é bem abaixo, porque bem abaixo. Mas em função da deformação da oval da aurora e do polo magnético, a gente consegue enxergar no Alasca. Também enxerga no... fazem em Talkeetna, assim, com um grupo que chega lá? Talkeetna, eu acho que só uma viagem que eu fui para Talkeetna que eu não consegui ver em Talkeetna, porque a gente faz a caçada realmente. Se eu vejo que a condição está boa, a gente viaja 100, 200 quilômetros para o norte, eu não perco a oportunidade, entendeu? Eu fico o tempo todo focado nisso. Inclusive que a gente chamou a live de quem quer caçar comigo. É uma caçada mesmo, né? Você estava me contando que você tem muitos elementos científicos para te orientar nessa caçada. Sim. Você estuda o mapa, as atividades do céu, né? Então, quer dizer, o foco é caçar mesmo a aurora. E de dia, faz o quê? Só descansa? De dia não dá para descansar, né? Eu brinco assim, não dá para descansar e dormir em dólar, entendeu? É o tempo todo a gente fazendo coisa. Então, Talkeetna, o que acontece? Tem o sobrevoo no Denali. A gente, às vezes, consegue descer até lá no Route Glacial, né? Então, assim, uma viagem de avião fantástica, 1 hora e pouco, você vê aquela amplitude, você vê dos 5 maiores montanhas do América do Norte, você vê lá na Cordilheira do Alasca. Né? Eu fui de carro, eu aluguei um carro em Anchorage com o Ricardo e com a Meg, uns amigos, e nós fomos 3 fotógrafos, e aí a gente
alugou um carro e foi até Denali e conseguiu fotografar um lobo preto. Foi uma coisa incrível. Mas aí Talquita, vocês fazem essas tours, dão uma olhada na Aurora e depois vai mais para o norte? Daí vai para Fairbanks. Daí Fairbanks é a minha né? base principal para ver a Aurora. Já é um lugar que está muito mais próximo do Círculo Polar. É uma cidade grande, já tem universidade, tem toda a estrutura. E de lá também, a gente às vezes pode pegar a estrada para ir para o norte, que vai para Prudhoe Bay, que vai para Cold Foot, ou a gente pode ir para Delta Junction, ou até às vezes voltar para Talkeetna. Já aconteceu de eu estar em Fairbanks e tem que voltar até a Hilly para ver a Aurora. Mas vocês têm um network, por exemplo, você fala com o cara de uma agência de turismo ou com um guia local, um guarda-parque? Não, eu tenho o seguinte, a gente tem, em cada um desses lugares, por exemplo, no Alasca eu tenho, que são motoristas, são nossos Opa, deu uma amigos, né? No Marco. Peraí, você tinha caído, Marco, você está contando uma coisa engraçada, que você falou que você é um motorista também. Não, os nossos motoristas, são 2 motoristas que moram lá, o Elliot e o Craig. Então, eu tenho essa amizade com eles, até que eles me chamam de pai, eu chamo ele de filho, né? Um deles é um toquinho bem baixinho, eu pego ele, ponho ele aqui assim, ó, e fico andando com ele em cima das costas. E a gente tem essa rede de network e pessoas que fazem um estudo, ou então que gostam da Aurora, que são apaixonados, que moram na região, a gente tem contato. Então, por exemplo, eu estou em Fairbanks, eu vou dar 150 quilômetros para o norte. Eu tenho os gráficos, eu sei como é que pode estar a condição meteorológica de estrada, mas não custa dar um WhatsApp, ó, tô indo para aí, como é que tá? Ó, tá bom, não tá fechado, tá vendo tal lugar, tá vindo de tal lugar. Então, isso é uma coisa muito importante. Quem que é o Elliot? Elliot é nosso motorista, um dos motoristas. Foi o nome do meu pai, já gostei dele. É? Ó, o pessoal falando do Elliot. Tá me dando pistas de que você é um guia meio sangue no zóio. Porque ela colocou assim, descansar, e botou um monte de emoji de risada. Já vi então que você, meu, é a Elizabeth, horas por 7 atrás da Aurora. Ela foi 6 vezes comigo já. Puta, que ela legal. Foi 6 vezes. Ela foi a primeira vez para o Canadá, eu não estava no Canadá com ela. Ela não viu e depois ela fez 6 viagens comigo. Já fez Alasca, já fez Groenlândia, já fez Islândia, já fez Noruega, já fez tudo comigo. Mas o que mais que tem de especial? A Cíntia França tá falando para eu me preparar que você não dorme. Mas então a gente vai se dar bem pra caramba, porque eu me alimento de imagem. Quando você tá nessa adrenalina de fazer imagem, teve vez no Pantanal que eu filmei 12 horas de dia, daí nós encontramos uma carcaça de uma vaca, eu passei a noite inteira filmando, esperando uma onça, a onça veio, filmei. Na manhã saí do bar, quando eu fui dormir, eu estava 36 horas sem dormir. Mas a gente se alimenta dessa emoção, dessa paixão, né, Marcos? É verdade. Isso aí, eu falo assim, eu me alimento também pela o sorriso das pessoas, a emoção das pessoas é o que me gratifica, entendeu? Você tá lá, que é uma responsabilidade muito grande, né? Você tá com o sonho de uma pessoa nas suas mãos e não depende de você, né? Você vai fazer o melhor possível. Eu passo quando eu guio o pessoal para ver onça no Pantanal. E o que eu estou vendo de muito semelhante é como a gente depende, além do nosso conhecimento, como a gente depende do network que a gente constrói ao longo dos anos, né? Eu hoje eu tenho os barqueiros do Pantanal, que são os caras que melhor conhecem, como você tem o Elliot e o outro cara. Mas vamos para a gente mudar para a Europa, que a gente já tem Islândia e Noruega. Me conta, assim, para encerrar Alasca, o que tem de mais especial e diferente da Aurora do Alasca? O Alasca, a atmosfera do Alasca é uma coisa que é impressionante, né? Aquelas casas rústicas, assim, você anda, tem aquelas caminhonetes grandes, o pessoal, muito deles armados, né? Você tem estradas pequenas, você tem toda uma atmosfera no Alasca que é uma coisa que é impressionante. Você não encontra em outro lugar. Mesmo no Ártico, no norte dos Estados Unidos, do Canadá, você não vê essa atmosfera que a gente tem no Alasca, né? Então tem uma mistura da cultura americana de consumo, né? De você ter equipamentos para estar lá, e tem esse negócio do rústico, de pessoas que moram no meio do nada. Sem eletricidade. Nossa, por exemplo, um exemplo, né? Que você está falando que eu fiquei até meio chocado. Os Estados Unidos têm essa cultura anti-tabagista. Eu, como ex-fumante, tenho um ojeriza de cigarro. E você chega no Alasca, num boteco, os caras estão com roupa de caça, sujo de lama, fumando 14 cigarros. Agora é uma névoa toda que tem aquela coisa meio de filme do Daniel Boone, né? Uma coisa meio de sobrevivente, né?
Bem isso. E você vê, ó, agora mudou a lei no Alasca, mas antes você, até um restaurante de 150 lugares, você podia escolher entre ser fumante, o local, ou não. Né? Agora a lei mudou. Mas no Alasca é o seguinte, dentro da casa daquela pessoa, ela faz a lei. Então, assim, eu já cansou de chegar... Se eu sou dono do restaurante, quero que fume. Então, tem uma história muito legal de um lugar lá que se chama Clean Sky Lodge. É o melhor bife do mundo. A gente chega lá, ela tira um bifão desse tamanho assim, põe naquele charbroil que faz o barulho do tsh. Ela acende um cigarro, ela põe aqui assim, ó, e ela fuma e cozinha pra gente. Nossa, não tem como ela... Fumar com sovaco eu nunca vi. Cara, ela é impressionante, ela é sensacional. Alguém entrou aqui e falou, fala pra ele contar a história do Tiririca. Não, Tiririca é minha camiseta, é uma camiseta que eu tenho da Columbia, uma segunda pele, que é toda listradinha. Esqueci de falar que você, como eu, é um dos embaixadores da Columbia, né? Olha, e eu fazendo a live, esquecendo de agradecer nosso patrocinador aí, um beijão pra galera da Columbia. Você viu que a camisa Columbia dele tem até nome. E a minha Tiririca é da Columbia, assim, acho que ela uns 10, 12 anos, e ela é da sorte. Sabe aquela da sorte? Sei. Tipo assim, não tá dando certo nada, hoje eu vou pôr a Tiririca, entendeu? E ela vai lá e nunca me deixou na mão. Eu não sigo nenhuma religião, mas quando eu era garoto, na esquina da minha casa tinha um estacionamento que era um terreiro. E a gente ficou amigo do pessoal e eu ganhei uma guia de Umbanda do Pai de Santo. Eu ganhei quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu jogava bola com o filho dele lá no terreiro. Eu não sigo nenhuma religião, mas quando a viagem tá zicada, o bicho não tá aparecendo, eu coloco aquela guia que o seu Luiz me deu e é igual a sua Tiririca. Energia, né? A gente puxa essa energia, né? Mas vamos viajar, então. A gente tá saindo, vamos sair do Alasca e vamos para um lugar que é o sonho, é um dos sonhos da minha vida, né? Quanto mais a gente viaja, mais a gente quer viajar e a gente acaba se apaixonando. Eu tenho certeza que você, assim como eu, é um apaixonado pelo Mapa Mundi. Tem esse país incrível, a Terra do Gelo, a Islândia, onde foi filmado alguns capítulos finais do Game of Thrones. Me conta um pouco. Eu tô pondo as fotos, mas eu não sei qual que é da Islândia. Vamos ver se sem querer eu ponho uma da Islândia aí. Essa aí é em Tromsø. Isso é numa montanha que tem... Essa cidade atrás é Tromsø, na Noruega, essa foto. Essa é Noruega, essa aqui... Essa eu tirei com o Luciano Candizani, essa foto aí. Finlândia. Pô, eu vou tentar achar uma da Islândia. É essa aqui. Finlândia também. Você mandou um monte. Essa aqui. Com o Luciano também foi em Norcape, Noruega. Rapaz. Noruega. Acho que você não mandou nenhuma da Islândia, então. Pode ser que não. Essa daí... Essa é a Islândia. Essa foto eu tirei do cemitério. Rapaz! É um cemitério no alto da montanha. Sensacional essa foto. Eu não consigo falar o nome, mas eu vi até recentemente na Netflix uma série policial muito bem feita da Islândia. E acontece um crime, eles mandam um investigador da capital, só que eu não consigo falar o nome. Como é que chama a capital da Islândia? Reykjavik. E aí, quando você vai fazer tua aurora boreal, você chega de avião em Reykjavik. E aí... É o único aeroporto internacional que tem, da Europa. Tem outro aeroporto internacional, mas só Groenlândia. E a gente chega por Reykjavik e lá é a base. Primeiro, segundo dia lá, e daí depende da época do ano, porque as condições meteorológicas e de estrada na Islândia é uma loucura, sabe? A gente prima de nevasca, de gelo. De nevasca, de fechar. Então, assim, minha principal preocupação sempre é a segurança. Você sabe como é que é estar na vida selvagem, estar em lugares inóspitos e tem que ter ainda mais protocolo. A responsabilidade de estar levando gente. Gente. Quando eu guio o grupo com onça, eu sou 15 vezes mais encanado com segurança do que quando eu estou sozinho com assistente aí, com mateiro, né? Porque a gente tá só eu e você, a gente se resolve, né? Qualquer coisa, e a gente tá com a responsabilidade de ter outras pessoas junto, é muito importante. Então, conforme a época do ano, eu vou mudando o roteiro, tá? A gente não tem uma capilaridade de estradas muito grande na Islândia, então, normalmente você tem que ir ou vai para o sul ou vai para o norte, e daí eu vou escolhendo, conforme a época do ano, as localidades para a gente viajar. E sempre durante o dia, com muitas paisagens, muitas experiências, cachoeiras. Lá na Escandinávia, você não tem tanto a cultura assim, de hotel, né? Você tem mais uns lodges, às vezes a própria pessoa cozinha. Para os teus clientes, você tem um esquema de hotel com restaurante? Hotel.
ou hotel. alugam um chalé e cada um cozinha? Não. Na Islândia é 100% hotel, 100% restaurantes muito bons. A cadeia de hotéis, hoteleira da Islândia Radisson, é muito não. boa. É muito É boa. Radisson? Não, Radisson é na Noruega. Ah, Na tá, porque Islândia eu não tive tem no Radisson. Radisson de Svalbard. É como o Disvalbard. É muito bem feito, é muito limpo, mas naquele estilo nórdico, né? Simples, né? De não ter luxo, mas é tudo muito bem feito, né? Então a gente come-se muito bem, a rede hoteleira é fantástica, a gente tem a rede hoteleira com parceiros, então a gente tem uma certa resiliência também. Eu já tive viagem de ter que cancelar um hotel em um lugar, a gente perde aquele hotel, mas Porque a a gente consegue... estrada interditou? Estado interditou, então tá muito liso, né? Na última viagem para a Islândia, a gente estava 30 km por hora, bateu uma rajada de vento, o ônibus veio e ficou 1 metro para dentro da neve. Ficou a 30 km por hora. Eu tava na frente, eu sempre estou na frente do ônibus, sempre estou como motorista, o tempo todo ligado. E a gente estava a 100 e poucos quilômetros de um hotel e a 100 e poucos quilômetros, estava no meio do nada, absolutamente. Daí a gente comunicou a polícia para ver se precisava fazer alguma atitude diferente com relação à estrada, mas durante 7 horas que eu fiquei lá, só 2 carros passaram. Você vê como é um lugar inóspito. Agora, só uma pergunta. A Aurora apareceu enquanto vocês estavam quebrados? Apareceu, o povo estava dentro do ônibus, que, em função de estar na estrada, até eu ter a certeza que estaria ok eles saírem, a Aurora queimando lá no céu e a gente com o ônibus atolado. Putz, mas conseguiram fotografar? Conseguimos. Porque a gente saiu roubada, eu tenho essa experiência nas viagens, que quando a roubada está muito grande é que a natureza está te dando um presente. Parece que aquilo não aconteceu por acaso. De repente você passasse batido com o ônibus, você talvez perdesse essa aurora que quando o vento jogou na neve, ela se manifestou. A gente saiu do hotel, a gente foi até Jökulsárlón, que é o lago onde tem uma geleira, a maior geleira da Islândia, que descongela, cai os icebergs na lagoa e a lagoa leva, o riozinho leva até o mar. Então a maré vem em busca, né? A lagoa traz o iceberg até, e os icebergs ficam presos na areia. Naquela... E é lá que tem aquelas cavernas de gelo? Sim. Porque eu só vi em foto, eu sonho em conhecer a Islândia. O dia que eu for, eu quero ver aquelas cavernas de gelo. É muito lindo. E você já levou seu grupo para aquele hotel de gelo? Ouvi dizer que tem um hotel onde o quarto é de gelo, a cama é de gelo. Eu acho furada. É furada? Porque ele é na Lapônia, não é? Já tem vários lugares. Essas coisas que acabaram virando, sei lá, a internet mandou para o mundo todo, acaba tendo em vários lugares do mundo. Então, o que acontece com o hotel de gelo? Você paga para dormir num local que é gelado. Você tem que dormir com roupa, a roupa tua que você usa durante o dia ou durante a noite da caçada, você tem que usar, então é desconfortável. Então, às vezes a gente vai só ver a experiência, faz um passeio durante o dia só para mostrar para eles, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, não. Eu sou mais da Aurora mesmo, da raiz. Eu prefiro fazer uma experiência. Fala, quando viagem minha para o Pantanal, mas a gente vai parar num lugar para tomar banho de rio? Não. Banho de rio você faz com qualquer um. Você tá comigo para ver a onça. Nós vamos ficar de manhã até de tarde procurando a onça e ter o melhor network para mostrar ela para vocês. Esse é o nosso objetivo. Você quer tomar banho de rio, você vai para outra região que não tem onça e que você vai curtir. Então, quer dizer, quer curtir hotel de gelo e não sei o que, é outra parada. parada. A tua é para caçar a aurora. Né? Para ter a melhor experiência possível. Pelo que você está me contando, é o lugar mais remoto que você opera, então? Qual? A Islândia? Não, porque a estrutura é muito boa lá também. Eu acho que quando a gente vai para o Alasca e a gente vai para cima de Fairbanks, daí fica rústico mesmo. Daí você fica assim, você tem... O nome das cidades é muito legal, é Dead Horse, Cold Food, Last Chance, ou seja, você pega o caminho da... Ainda dá tempo de voltar. Só que ela vai para a esquerda, só que assim, para a esquerda não tem absolutamente nada. Para você voltar para Fairbanks, tem que fazer uma volta em Mito, que é uma outra cidade lá, dá 300 quilômetros, daquelas estradas que não tem absolutamente nada. Nossa, que doideira. Então, ficar sem gasolina lá tá na roubada mesmo. Não tem como, não. Tem que levar toda a estrutura. Bom, você falou do Alasca, falou da Islândia, agora conta um pouco dessa Noruega Lapônia, né? Você sai da Noruega e daí, conforme for, você cruza a fronteira para Finlândia, para onde mais? Suécia. A Lapônia é uma região como se fosse um pampa nosso, né?
um pampa que tem na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil. A Lapônia é uma região que é Noruega, Finlândia, Suécia e Rússia. A E lá península que é o povo Sami, né? Que tem as lendas que Isso, eu estava falando, né? isso. E aí, aquilo que eu falei para você, a nossa experiência, por exemplo, com o povo Sami, a gente vai até uma localidade próximo das cabanas. Daí, na Finlândia, a gente tem uma cabana que a gente cozinha, tá? O Uhum. hotel tem, a estrutura tem restaurante, mas eu prefiro cozinhar, prefiro fazer uma experiência diferente com o pessoal lá. E Que é muito da cultura nórdica, né? Eu já tive em expedição de filmagem, que normalmente não tem tempo de cozinhar, mas não tinha vaga no Radisson, pronto. Não tem outro hotel, tem que alugar um chalé, tem que passar no mercado, você encontra tudo no mercado. sim. Aliás, a única coisa que eu não gosto da Noruega é que você encontra até carne de baleia no mercado, que eu acho lamentável um Sim. país que tem tamanha cultura ambiental ainda matar baleia. Mas fora isso, a experiência é fantástica. Tá diminuindo muito. A carne da baleia é a mais barata de todas, mas tem uma conscientização da população para não comer. Então, realmente são as pessoas mais idosas que comem a carne de baleia. Cara, eu passei pelo absurdo de estar num barco de whale watch e o capitão fritar hambúrguer de baleia pra gente. E eu fui bater boca com ele, ele respondeu pra mim assim, falou, você mergulha no Caribe? Falei, mergulho. Você filma peixe? Eu falei, filmo. Ele falou, pois é, e de noite os caras servem peixe no barco? E aí eu fiquei quieto pensando nos meus amigos veganos, né? Fiquei sem argumentos. Porque ele falou, nós não temos vínculo emocional que vocês têm com a baleia, pra gente é carne. E aí, dentro da argumentação muito fria, mas muito científica dos nórdicos, eles falam, olha, a gente faz estudo da população, o número de baleias que são mortas são X por ano, tudo controlado e, enfim, é um direito deles, mas eu lamento. Volta para a Aurora, então. A gente fez muito a orgia controlado mesmo. E com relação, Tromsø, né? só para não esquecer, lá na Islândia, existe isso com relação ao puffin também, aquele papagaio do mar. Putz, maravilhoso. Então, eles também comem lá. Puta merda. Bom, islandês são os caras que fatiam as baleias piloto com aquela lança lá naquele ritual nas Ilhas Faroe, né? Pois é, então deixa eu aproveitar e falar para você, olha que engraçado. Eu estava em Ilhas Faroe e foi feita uma loucura em cima dessa celebração deles, que seria a passagem como existe em todas as culturas, né? A passagem do jovem da fase adolescente para a adulta, né? E o que acontece? Eles só comem essa carne lá, eles não têm outra coisa para comer, né? Eles têm carneiro, que se for pensar um carneiro e uma baleia, um animal da mesma forma, mas eles não têm outra coisa. Então eu estava conversando com um local e falou assim, ó, o meu pai tem, sei lá, 70 anos de idade, 80 anos de idade, e ele nunca comeu outra coisa. Ele só come isso. Entendeu? Então, assim, depende da gente que está entrando na cultura deles, né? Eles não... Essa é uma questão muito tênue. Eu vivi isso com os Inuit. Eu passei 25 dias na ilha de Baffin, próximo à Groenlândia, acampado com o povo Inuit, com autorização da Globo para filmar o urso polar. E nos momentos de caça, eles falaram, você não pode filmar porque chega aí no Ocidente e vocês desvirtuam tudo. Eu falei, bom, tudo bem. Eu, por uma opção minha... Eu não comi a foca que eles mataram, fiquei nos miojos, nas comidas liofolizadas lá do que a gente levou, feitas pelo governo canadense, mas é parte de uma cultura que a gente precisa aprender a não julgar com os nossos olhos. Embora eu vejo uma diferença que quando você caça com os métodos aborígenes, por exemplo, nas Ilhas Faroe, que o cara vai lá com aquela lança e mata a baleia numa cultura milenária, aquele povo que está há 4, 5 mil anos naquela região, eu acho justificável. O que eu acho foda é quando, igual no Canadá, que o cara pleiteia o direito de caça aborígene, mas vai com um motor de 100 HP, uma espingarda automática, um binóculo de night vision, e você fala, porra, é aborígene ou não é aborígene, né? Ou quando no Canadá os caras têm direito a matar um número de ursos para se alimentar nos povoados, e aí eles vendem esse direito para um caçador americano ir lá matar o urso. Eu acho isso deplorável. Mas como você falou, é uma linha... de novo. É muito Noruega. Como é que é essa busca da Aurora em Noruega? Chega em Tromsø? Então, Noruega a gente chega normalmente por Tromsø, que é o aeroporto internacional do norte da Noruega, né? Mas aqui é Tromsø? Aí é a Rússia. Ah, não, peraí, eu quero Tromsø. Não. Esse é Tromsø. É Tromsø. Então, a gente chega por Tromsø e daí lá o que acontece? Na verdade, eles falam assim, é Tromsø. Esse O cortado, eles têm um A com dor de barriga, Tromsø. Então, a gente chega por lá,
primeira noite sempre eu gosto de dormir da onde a gente chega, porque pode acontecer algum problema de aeroporto, alguém atrasado. Não chegou a mala assim. de alguém. Isso. E daí a gente vai primeiro para Tennevoll, que é um hotel em cima da montanha, 360 graus, fiord, coisa mais linda do mundo. O dono do hotel é meu amigo hoje. Quando não tem mais ninguém no hotel, ele pega a chave e fala assim: ó, Marco, tá aqui a chave para vocês. Vocês são dono do hotel por 3 noites. Aqui é Tromsø, não? Aí é Alasca. Ah, não, putz, troquei as É fotos, Talkeetna. então. Tá, continua. Daí o dono do hotel dá a chave, você tá em casa lá. Estão em casa lá. O restaurante abre a geladeira. Bem isso. A gente passa 2 ou 3 noites lá, dependendo da expedição. E tem é muito legal, muito lindo. Durante o dia a gente desce no pier, ou então a gente vai até Senja, que é uma ilha muito próxima, que tem um landscape maravilhoso. E para mim... Uma coisa fantástica é a confiança na cultura nórdica, né? Eu fiquei nos hotéis assim, com um monte de hóspedes, eles deixam a geladeira aberta. Você vai lá, pega a tua cerveja, se quiser pegar uma coisa mais cara, um vinho, uma coisa, você marca na tua fichinha e na hora de pagar, ninguém pergunta nada. Nada. É assim que funciona. A geladeira fica aberta, né, lá em Tennevoll, o pessoal passa a noite inteira, vai lá, pega a cerveja, abre, marca, e é impressionante, como quando a gente fala do brasileiro, né? Quando o brasileiro entende a situação, ele faz corretamente, a gente não tem nenhum problema disso. Termina a contagem e fala assim, ó, Thor, deu alguma diferença? Não, tá tudo certinho. As pessoas vão lá, anotam, legal. Mas é lógico que você trabalha com um grupo especial, né? Porque claro. A gente é o pessoal que gosta, que tem essa afinidade de natureza, e não é de classe social que eu tô falando. Não é. Para ir para esses lugares com eu tão alto, é o pessoal de mais grana. Mas eu acho que o pessoal que tem essa paixão pela natureza costuma ser mais correto, né? Porque, infelizmente, ainda no nosso país tem muito dessa cultura de querer levar vantagem. Enfim, imagina aqui se você abre um grupo que eu levo de pessoal para mergulhar o fim de semana em Paraty, se eu deixar a geladeira da cerveja aberta, no dia seguinte vai estar todo mundo bêbado, ninguém vai mergulhar. Desculpa, galera do mergulho, mas é verdade. Você que sabe que quando a cerveja começa... Mas aí, depois dessa montanha, desse hotel, vocês passam em Lofoten, não? Lofoten é o seguinte... a gente vê os fiordes, porque o fiord, toda a costa da Noruega tem fiord. A gente não vai para Lofoten porque o que acontece? Ela está muito próximo de Tromsø, então, para mim, em termos de aurora, eu prefiro a região de Tromsø. E para chegar até Lofoten, a gente está falando de 10 horas de estrada, tá? Porque é muito fiord, é muita curva, e se eu tenho lá embaixo, lá em Lofoten, uma condição meteorológica muito ruim, eu estou preso, eu não consigo sair de lá, eu vou andar 10 horas e não sair da mesma localidade. Então eu tenho que estar com o meu xadrez muito bem montado, também porque eu tenho que seguir as regras do... Deixa eu desligar o alarme que deu aqui. Alguma coisa está pitando aí. Hora da aurora, corre com Eu tenho que seguir as regras de segurança e dos motoristas lá, entendeu? Então eu tenho um limite de horário que eu posso utilizar. E se eu preciso utilizar mais tempo, eu tenho que chamar da base dos motoristas um outro motorista para vir e para continuar acompanhando. Na trabalhista não existe jeitinho brasileiro, fica mais... Não, mas além disso, a parte da segurança, né? Eu não posso estar com o motorista dirigindo 8 horas seguidas e pedir para ele descansar 1 hora e pegar mais 5, 6 horas de estrada, né? Então, por exemplo, tive uma viagem agora que foi em fevereiro, a gente estava na Finlândia, e eu conversando com o motorista, falei assim, eu preciso ficar mais tempo. Ele falou assim, eu não tenho como ficar mais do que 2 horas aqui e voltar para Tromsø dentro do meu limite de horário. Eu perguntei, ok, então liga para lá, manda vir um carro, veio um carro de Tromsø, um carro particular, trazendo o motorista, levou o motorista antigo e deixou o motorista novo comigo. Tá? Que incrível, cara. Então, eu tenho que estar fazendo isso, né? Então, Agora, Marco, deixa eu te falar uma coisa. Essa foto que eu pus aqui, você tem esse fenômeno fabuloso de você ver a beleza da luz da aurora refletida na água. Em algum dos lugares a gente vê a aurora de barco, não? Sim, porque, veja bem, a aurora ela é inerente à localização que você está na Terra. Ela pode estar na água. Não, mas na sua tour, você inclui algum passeio de barco para ver a aurora? Não, porque eu não gosto, porque é o seguinte, o que acontece? A gente não consegue fotografar no barco. Você precisa fazer exposição longa. E você fica muito limitado, né? Você está limitado naquela região. Então, você não tem como andar 40 quilômetros para oeste ou para leste. Principalmente na Noruega, que você só tem verticalizado, né? Você só tem
a maioria da costa é verticalizada. Você não tem Já que como eu já entrar. estava aqui viajando numa foto da orca com a barbatana dela, nadadeira da orca e a aurora boreal atrás. Você sabe que eu me preparei para tirar uma foto dessa, não com a orca. Eu estava num pier na Noruega, uma lua maravilhosa, preparando para ver se a aurora chegava naquele local, né? Tava tudo pronto. E veio uma baleia do lado do pier. Do lado. Foi Nossa, que sensacional. demais, cara. E você conseguiu fazer a foto? Da aurora com a baleia, não. Nem da baleia eu consegui. Foi um momento muito rápido. Agora, ô Marco, a gente sabe que as lives elas duram 1 hora e daí elas caem. A gente está indo para os 10 minutos finais. Eu tinha uma pergunta que eu tinha que te fazer, que eu tinha preparado assim. Quando ele terminar de explicar Alasca, Islândia e Noruega, eu vou perguntar para ele. Onde que eu vou com você, cara? Pelo que você falou aqui, eu fiquei com uma coceirinha pelo Alasca, cara. Legal. Você... 3 lugares. Eu tenho sonho de conhecer a Islândia, então eu fiquei meio na dúvida. Agora, eu vou falar para você o seguinte, que você não vai uma vez só. Isso é certeza, tá? Mas com dólar a 6, vamos pensar em uma. Depois a gente vê as demais, né? Mas você, com certeza absoluta, você que gosta da natureza, você tem esse espírito, você entende de energia, sabe aquilo que você está embaixo de uma aurora, você está sendo muito abençoado, independente do que você acredita em religião, sabe? A energia que você sente, se imaginar que está vindo do Sol, que uma explosão solar são milhões de bombas atômicas, né? Que assim, o que está vindo é uma coisa que você não consegue controlar de maneira nenhuma. E a gente tem essa chance de ver esse espetáculo lindo. Você vai entender que não é uma vez só, e você vai entender essa minha paixão e por que eu já fui 81 vezes. Embora eu não tenha visto a aurora, todos esses fenômenos da natureza são tão majestosos. Ele pode estar no macro, num negócio gigante, ou às vezes na cor de um pequeno inseto. Eu estou aqui fazendo uma série de posts, que eu fiquei 40 dias trancado em casa, e os meus filhos estavam com a mãe lá no interior, e eu fui buscá-los. E aí a gente teve um dia, 24 horas, para passear na mata. Eu fiquei fotografando florzinha, borboleta. Cara, quando eu vi, eu estava no estado de transe praticamente religioso, né? Depois de estar 40 dias trancado. Então, eu entendo isso que você sente e eu espero poder fazer várias viagens com a Aurora. Mas a primeira, qual é o Então, assim, muita gente pergunta para mim, aonde que eu recomendo ir? Eu acho que assim, você tem que escolher com o teu coração, porque além da aurora, a aurora vai estar lá, tomara que esteja lá, e independente disso, não depende aonde você vai estar para ver a aurora. Ela não vai ser diferente de um lugar ou outro. Vai depender da minha habilidade naquela noite de buscar uma perspectiva diferente ou não. Tentar ir mais para o norte, mais para o sul, para pegar lá em cima da cabeça ou no horizonte, porque é muito louco, é muito ágil isso, né? Ela movimenta de uma maneira muito rápida. Então a gente estuda para ter uma experiência, a melhor experiência para a noite e uma diferente de uma noite para outra. O Alasca é um lugar mais rústico, tá? É um lugar que a gente se alimenta melhor. Você tem o Alasca mora no meu coração, eu já falei para você. Eu vou tomar uma decisão bem simples. Tá. Dos 3 lugares, qual que você vê mais fauna durante o dia enquanto está dirigindo? Na vida selvagem seria o Alasca. Só que então, na época que a gente vai, os ursos já estão hibernando. Ah, sim, o urso já está fora. Entendeu? É muito difícil a gente ver na estrada. Alce teve uma vez que eu vi 24 alces de Anchorage até Talkeetna, na estrada. Nossa, cara. E aqueles chifres, coisa mais linda do mundo, né? Eu tive na Alasca, eu fotografei, é um negócio impressionante, cara. O alce me impressiona que ele quase entra na cidade, né? Você tem que dirigir com cuidado. No Canadá também, mas daí não é. O alce é o grandão e tem um outro intermediário que em inglês é elk. O alce é moose. Eu não sei como é que fala elk em português, mas no Canadá tinha que dirigir com cuidado por causa dos elks. Ele não tem acho que o nome em português, mas é como se fosse um veado campaneiro com o peito muito estufado, né? Ele tem ele é maior, diferente, né? ele é maior. O chifre parece um pouco ele é mais na verdade ele não é maior que o alce. Ele é mais é um pouco menor, né? Mas maior que os nossos veados daqui. Ô, Marco, a gente está se aproximando dos 5 minutos finais, porque a live vai terminar pontualmente. Eu queria dizer para o pessoal que está assistindo, por que eu chamei o Marco, estou falando que é o seguinte, o cara foi 81 vezes ver a Aurora Boreal, conduzir expedições. É o brasileiro que tem mais experiência, né? O Luciano Canzani, fotógrafo da National Geographic, foi com ele. Eu vou querer ir com ele, a gente já está marcando agora com o Covid, provavelmente vai ser só em 2021. Mas é um cara que realmente conhece, e esse network, essa experiência é que faz a diferença. Agora, Marcão, para encerrar o nosso papo,
toda essa nossa devoção e a nossa contemplação para a natureza, normalmente é para o macro, né? Você está falando da energia solar, que é milhões de explosões atômicas que entram na atmosfera e cria esse fenômeno gigantesco de luzes. Só que agora nós estamos vivendo uma situação onde a de um vírusinho desse tamanho, invisível ao olho, trancou toda a humanidade e nos fez ter a consciência de como a gente é pequeno frente ao poder da natureza. Você pensa assim? O que você acha que você aprendeu nas suas viagens de Aurora que estão te ajudando nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora? Olha, assim, eu brinco com o pessoal que viaja comigo assim, eu sou muito fora da curva, né? Primeiro, assim, você já imaginar que o que eu deixei em termos de negócios e de vida e história de comercial em Curitiba para fazer isso, muitos dos meus amigos falam que eu sou louco. Eu falo assim, louco são vocês que ficam dentro do escritório, né? Então começa por aí. Vão morrer e não vão levar o dinheiro para o caixão. Eu tenho não vão. Que esses momentos que você passou com a Aurora Boreal, você vai levar na sua alma e vir com crédito na próxima encarnação. Cara. Com certeza. E assim, a gente a gente viajando para esses lugares, a gente pega um pouco dessa cultura. Então, a gente está falando do Alasca, num lugar onde não tem lei, mas existe um respeito muito grande pela individualidade, né? A gente daí vai falar da Noruega e da Islândia, que é um lugar que o nível o IDH é 99. São os dois primeiros países, né? São os dois primeiros países que já vivem. Os países escandinavos da Nova Zelândia têm a melhor qualidade de vida, justiça social, países democráticos, onde você pode empreender, abrir seu negócio, ter liberdade, mas você tem garantido saúde, educação e chances iguais para todos. E que já vivem na era pós-industrial. A gente vai, talvez a gente não estude isso, mas as futuras gerações vão estudar. A Noruega e a Islândia já vivem na era pós-industrial. Então, quem tiver curiosidade, põe aí, era pós-industrial, eles já estão vivendo dessa maneira. Responsáveis pela produção das coisas e o que fazer com o lixo, fazer com uma série de coisas. É incrível essa... Então, eu já trouxe um pouco disso, né? Então, mas está dando que a gente tem mais 2 minutos, daí a live vai se cortar. Então, eu já não tenho carro faz muito tempo, eu já uso uma série de coisas. E o que é? Mas o que você trouxe disso para aplicar nessa situação do isolamento social, do coronavírus, do medo? Assim, eu tô numa época muito triste em função do corona, porque eu vejo que uma situação que tem muitas coisas para piorar. Muita gente vai passar necessidade, a gente em alguns momentos está egoísta e em outros momentos a gente tem que ser solidário, né? Assim, ó, putz, a gente poderia passar horas falando sobre isso, porque é um momento muito difícil. Eu sou muito radical em algumas coisas. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com uma coisa, tem que se preocupar com o controle da natalidade. A Terra é um elemento vivo. A gente sente isso quando está chegando o plasma. Não segura 7 bilhões de seres humanos. Não tem, gente. Não tem como. Não no ritmo que a gente consome. Eu não sei se você compartilha da minha ideia, mas assim, muita gente fala, nossa, precisa passar logo esse vírus para a gente voltar ao normal. Não é para voltar ao normal, é para a gente aprender, pô. Mas vai ser difícil. Eu acho que não vai ser um só, viu? Vai ter que ter outros para que a gente tomar consciência disso. Olha, Marco, eu queria agradecer demais, cara. Vamos combinar outra. Vamos fazer outra. De Aurora. Vamos continuar esse papo aí numa outra ocasião. E, pessoal, eu vou agora fazer um stories, que está acabando aqui em 30 segundos. Eu vou fazer um stories com o Insta do Marco, para quem tiver dúvida, quem quiser cotação, quem tiver interesse em fazer a viagem, continuar essa conversa, eu vou colocar aqui o Insta do Marco. E assim que a gente souber a data que eu vou com ele, quando passar o Covid, a gente vai anunciar e convidar vocês. Marcão, 10 segundos. Um abração para você. Vamos nos ver no Alasca. Foi um prazer estar com você, com as pessoas que te seguem aí, com as pessoas que me seguem. Foi um prazer enorme, principalmente porque eu sou teu